Sejam todos muito bem-vindos, porque estamos começando nesse instante aqui na nossa TV Costa Norte, Sala de Imprensa. Eu estou aqui todo dia com você nesse horário, ao vivo e a cores, 10h30 da manhã às 11h30, com notícias, fatos, sempre acontecimentos do seu interesse. Você que sintoniza a nossa programação da TV Costa Norte, lógico, no canal 48.1 UHF Digital. Imagem chegando aí cada dia melhor na telinha da sua TV. Claro, aqui na TV onde você se vê, a nossa TV Costa Norte. E você também pode nos acompanhar pelo Facebook, aí sim, em qualquer parte da região, da cidade, do Brasil, do mundo inteiro, pelas ondas da internet. Você também fica sabendo as notícias aqui da nossa cidade pelo facebook.com/Sistema Costa Norte de Comunicação. Também ao vivo e a cores para você por lá, pelo Face, uma rede social mais famosa do planeta. E por lá você interage conosco, manda sua mensagem, seu recadinho, tira sua dúvida. Ou então temos um outro canal de comunicação que você também vai se sentir juntinho comigo em mais uma edição aqui da nossa Sala de Imprensa. É o nosso WhatsApp, é o 13966661000. Você também pode se sentir comigo aqui nesta edição, participando, interagindo, tirando aí as suas dúvidas, fazendo as suas perguntinhas e estando conosco aqui na minha, na sua, na nossa Sala de Imprensa. Que hoje fala de um assunto muito legal, hein? Falar de um mal aí que acomete muita gente. Vamos falar sobre um tema voltado aos problemas que a sociedade possui, seja lá a idade que for. Falar de artrose. E comigo hoje aqui, o fisioterapeuta Dr. João Paulo está aqui conosco, vai falar sobre esse assunto, sobre outros assuntos pertinentes aí à sua área de atuação, em mais essa edição da nossa Sala de Imprensa. João Paulo, obrigado pela presença, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez à minha, à sua, a nossa, né? A nossa Sala de Imprensa. Bom dia, João. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos de casa. Vamos ver se a gente agora faz mais um programa muito elucidativo, a respeito desse grave problema que seria a artrose, que acomete a tantos pacientes, a tantas pessoas, e que tem prevenção, né? A prevenção seria a melhor dica do dia de hoje. Vamos falar sobre a prevenção, não só daqueles que já possuem aí esse problema, mas como evitar. João Paulo, antes de mais nada, quando se fala em artrose, imediatamente as pessoas associam a artrose a pessoas de uma determinada idade. Existe isso mesmo, esse paradigma de que a artrose ela acomete pessoas, vamos lá, da terceira idade ou pessoas jovens, pessoas aí numa faixa etária bem inferior a essa que o público imagina ser o público-alvo, né, desse malefício, pode também acometer? Então, Sérgio, é assim, a artrose, ela é um desgaste, não é? É isso, ela é uma doença que ela é ocasionada pela perda gradual da cartilagem que recobre os ossos, certo, no ponto de articulação, na dobradiça óssea. Sempre nas articulações? Isso, nas articulações, porque é ali... Joelhos, cotovelo? Joelho, cotovelo, mão, ombro, sim, pés, sim, as tudo menores articulações tá. das mãos, né? E a artrose, sendo essa perda dessa cartilagem, há a predisposição para essa perda, seja o desgaste, ocasionado por excesso de peso, movimentos repetitivos, sim, né? A herança genética é muito importante. Também, né? Porém, assim, a gente não pode inferir que a artrose ela seja uma doença apenas da terceira idade. Certo. Né? Por exemplo, eu tive paciente com artrose com 21 anos. 21 anos. Já com 21 jovem, anos? né? E assim, em geral, os sintomas começam a partir dos 40 anos. Certo. Para quem tem uma predisposição um pouco acima. Né? Ou seja, predisposição pelo excesso de peso ou pela atividade em excesso, mas em geral, acima dos 60 anos, quase 75% da população acaba tendo algum sinal relacionado à artrose, osteoartrite, osteoartrose, que são sinônimos da mesma doença. Certo, né? Certo. Então, acima dos 60, que ela, na verdade, por naturalidade, ela começa a dar os seus sinais. Isso.
Mas pode pegar em pessoas assim mais novas, pessoas que estão obesas, fora do peso, que dão um desgaste maior nas articulações, é isso? Isso mesmo. Agora, qual seria a prevenção, João Paulo? Então, a prevenção é você ter aquele feeling, aquele sentimento do que a gente está dizendo aqui hoje. Por exemplo, se você tem pai, mãe, avô, avó, que já e você tiveram... já sabe que já tem um problema. Em geral, as mulheres são mais acometidas, né? E o acometimento nas mulheres seria nos joelhos e na articulação das mãos. Certo. Né? Se você já tem o seu familiar esse histórico, com esse né? histórico, você já tem um sinal de alerta do qual você pode prevenir essa doença. Sem dúvida. Né? Você está lá com 35 anos, 30 anos, né? E seus avós, seus pais têm esse tipo de doença, você já pode começar um tratamento que seria preventivo. Qual seria o tratamento? Né? E o tratamento preventivo hormonal? Veja bem, é assim? um conjunto, e sendo um conjunto, a gente pensa na eliminação do peso corporal, para que você tenha um desgaste de sobrecarga menor. Sim. Né? Tendo essa sobrecarga menor, a gente pode pensar também na prática de exercícios que fazem com que essa articulação fique mais preparada para os choques do dia a dia, né? O impacto. Certo. Né? Então, o exercício físico e os cuidados que você vai ter com o sobrepeso seria uma dica interessantíssima. Certo. Né? Então, elimine o seu peso corporal. Sim. E faça exercício físico, preferencialmente com um profissional que já conhece daquele ramo. Qual seria? Um personal, por exemplo, ou não? Olha, ou um fisioterapeuta mesmo então, que o fisioterapeuta, ele atua Você também diretamente indica nisso. tratamento físico? Tratamento? Assim, físico. Sim, Tratamento sim, que eu digo assim, sim, atividade sim. física. Atividade João. física. Né? Indica também? Sim, a gente faz essa indicação. E eu posso até mudar um pouquinho o rumo do assunto, só para que a gente pudesse pegar um fio da meada de início. Primeiro, você tem dores, por exemplo, no joelho. Né? Eu sinto toda vez que eu estou na posição, estou no cinema, assistindo a um filme, eu não consigo ficar por muito tempo, tenho que esticar a perna, porque eu sinto uma dor pontual no joelho. Né? Você pode procurar alguns profissionais para fazer esse tipo de esse diagnóstico. O que eu tenho no joelho? Será que eu tenho simplesmente uma lesão de meniscos? Ou estou com uma lesão de ligamentos e a pessoa fica preocupada, porque dependendo da lesão pode ser operável ou não. Claro. Né? Diagnóstico, você pode fazer pelo fisioterapeuta, pelo médico ortopedista, pelo clínico geral. Né? Em geral, e aí eu vou citar aqui, até um mês atrás eu estava lendo alguns artigos que eles vieram desde 1999 até hoje, em alguns países, confrontando a eficácia do diagnóstico do fisioterapeuta inicial, então de primeiro contato, frente ao diagnóstico do cirurgião ortopédico. Certo. Né? A conclusão foi a seguinte: em termos de eficácia, de confiabilidade do diagnóstico, não houve diferença alguma. Então, o diagnóstico foi acertado pelos dois tipos de profissionais, em essência. Mas houve algumas modificações que foram interessantes no termo econômico para a saúde. Que o fisioterapeuta, durante a avaliação, durante a consulta, processo de elaborar o diagnóstico, ele indicava menos exames de imagem como primeiro ato. Certo. Né? Ou seja, é costume a gente passar em um... E como é feita, então, a identificação, então, sem o exame de imagem? Você realiza testes musculares, você faz uma avaliação, que a gente chama de avaliação clínica, pela palpação, pelo histórico, e isso traz informações, muitas vezes, superiores ao simples exame de imagem. Né? Um exemplo, você vê uma radiografia com um paciente com o joelho com uma artrose avançada, e aí a gente tenta correlacionar com dor. Né? Você pega uma outra radiografia com uma artrose incipiente, muito branda, e tenta correlacionar com dor. Boa parte dos casos,
a gente verifica que é aquele caso que a gente pensaria, olha, esse paciente deve estar de cadeira de rodas. Ele está na sua frente pulando, sente dor? Não, de vez em quando eu sinto algum sintoma, mas é quase nada, aí você não acredita. E quando você pega um exame de imagem, uma radiografia, por exemplo, uma boa imagem, você acaba vendo um paciente com dores insuportáveis, que ele tem um quadro álgico muito além do que aquilo que você imaginaria. Né? Então não há uma correlação direta. Quanto pior a imagem, nos exames de imagem, ressonância, tomografia, radiografia, não há uma correlação direta com o quadro de dor. Entendi. Entendeu? Nem sempre mas existe a gravidade identificada? Existe a gravidade. Mesmo que o paciente ali não esteja sentindo essa dor que, teoricamente, seria relacionada àquilo que foi identificado na imagem? Você acaba vendo que a gravidade, uma osteoartrose, uma artrose, por exemplo, de joelho, ela te leva a uma cirurgia de artroplastia total, retirando aquela articulação e substituindo por uma prótese metálica. Né? Pode chegar a isso? Porque a articulação, ela chega a um ponto de ineficiência mecânica que ela te impede de flexionar, porque o joelho é uma articulação de dois movimentos, de um movimento só, né? Que é dobrar, flexionar e estender. Né? Flexiona e estende. E você não consegue flexionar o joelho. Ele trava. Ele trava, porque há um contato muito grande. E os joelhos eles não estão em contato, tem estruturas como meniscos, a própria cartilagem que separam esses dois ossos. Né? Então, né, nesse caso, sim. E a artrose em si, João, ela identificada, ela tem cura ou ela tem manutenção? A cura absoluta existe? Boa pergunta. Essa aí deve ser uma das dúvidas frequentes. Com certeza. Né? Até porque... Eu estou indo para o tratamento. Né? Isso. Tem cura. Né? Em verdade, assim, a artrose ela tem tratamento. Tratamento e manutenção para que aquilo esteja controlado. Sim, seria isso. Confesso que essa é uma frustração minha com a ciência atualmente, porque as indústrias farmacêuticas, a bioquímica, ela tem uma preocupação maior com o tratamento, né, do que com a cura. Mas isso os investimentos não chegam... Isso é visto até como assim uma questão preocupante, não só da artrose, como de muitas outras doenças decorrentes no corpo humano, de que a indústria ela prefere regar a manutenção do que te oferecer uma cura que isenta a periodicidade daquele tratamento e, consequentemente, da compra daquela medicação que faz parte desse grande bojo que é a indústria farmacêutica, não é mesmo? Isso. Na verdade, tem até um apelido, né? Esse tipo de indústria que a gente chama, com os colegas, da indústria da doença. Né? Pois é. Que, na verdade, a indústria da doença. Você, de repente, pode ter descoberto um medicamento para a cura de determinados tipos de câncer, e do qual você não chega a ter acesso, porque se você tem lucro com determinado produto em excesso, vão te bloquear e te colocar barreiras para que esse medicamento... Mas isso é em âmbito mundial, né, João Paulo? Âmbito mundial. Isso é coisa do capitalismo, do dinheiro, de tudo. É o poder. O poder faz com que você, infelizmente, que você conhece, você é uma pessoa... que vivencia o dia a dia da medicina, das suas descobertas, né, da vanguarda da evolução e tal, você sabe que tem muita doença aí que possivelmente, a gente nunca pode afirmar efetivamente, até porque não tem aquela prova palpável, mas que hoje já teria uma cura absoluta. No entanto, isso não é levada ao mercado para não fragilizar a própria indústria que faz a manutenção dos tratamentos e coisa e tal. Isso é triste, né? Triste. Você levando em conta o lado humano, muita gente acaba se locupletando disso, logicamente, né? Os grandes senhores feudais da saúde, né? E enquanto que muita gente fica fragilizado durante toda a vida e até mesmo, em determinado momento, a idade e tratamento fragilizado, as pessoas acabam indo a óbito, né? Podendo ter até uma cura preventiva. Isso, a gente, nessas características de mercado, a gente sente muito no Brasil a não cópia de alguns exemplos que tem de países mais desenvolvidos. Né?
em geral, a gente acaba por querer copiar algumas coisas que são favoráveis, Claro. por exemplo, ao empresariado, mas não faz a cópia, por exemplo, você está aqui, nos Estados Unidos, o salário mínimo por hora é de $7,50. Tá, Né? por hora. Pô, legal, né? Vamos tornar o Estado brasileiro um Estado mais enxuto, com menos tributos, é interessante, né? Mas vamos também trazer, então, aquela parte que favorece também ao trabalhador. Evidente, né? Não só favorecendo... É o direito básico, né? Exato, né? Ter qualidade. E assim, as doenças, a gente, com essa indústria da doença, isso entristece a gente. Sem dúvida. Principalmente para a gente que está ao final da área da saúde, né? A gente está no final da linha, que é aquela interação com o paciente. Né? E a gente está dizendo o seguinte, olha, eu vou te ofertar esse tipo de tratamento, né? Que muitas das vezes já está ultrapassado perto das evidências científicas de tratamento que nós poderíamos ter. Eu vou citar um exemplo. É uma empresa de São Carlos, em parceria com a Universidade de São Carlos, eles desenvolveram um equipamento que faz... o fisioterapeuta ele trata com ultrassom, e trata com equipamento de laser, a artrose também. Também? Esse Instituto de São Carlos, ele desenvolveu um equipamento que ao mesmo tempo, no mesmo instante, faz a emissão do ultrassom e do laser. Poxa. E a eficácia é muito superior do que os dois separados. Individualmente, né? Assim, é um equipamento caro? Não é um equipamento de alto custo. Sim. Mas isso demora a chegar. Você viu que agora, nesses dias, nós tivemos uma notícia para a gente que é de universidade pública, houve um corte dos investimentos do orçamento. Eu tenho muitos amigos que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e parece que eles cortaram as bolsas da CAPES. Ainda acho que até que foi ontem, dia de ontem. Né? O Brasil, o fisioterapeuta brasileiro, é o que mais produz artigos científicos no mundo inteiro. Né? Nenhum país, em quantidade, produz tanto trabalho científico quanto o fisioterapeuta brasileiro. Interessante, né? Hein? É óbvio pensar que agora a gente vai começar a ter uma queda acentuada. Sim, exatamente, né? Mas são essas evidências científicas que embasam o trabalho da ponta, da gente que trabalha diretamente com os pacientes. Exato, sem dúvida. Muito bem, vamos fazer agora uma pequena paradinha aqui na programação do Sala, hoje conversando de um tema aí muito preocupante, né? E você que está em casa aí, você que nos acompanha pela net também, tem aquela dorzinha, fique atento, hein? Fique esperto aí, porque quanto mais cedo você procurar um especialista, quanto mais cedo você procurar um fisioterapeuta, uma pessoa que tem aí aquele olhar clínico para te passar aí um diagnóstico, seja ele positivo ou não, pelo menos você começa aí a já ter uma melhora na sua qualidade de vida, que todo mundo sempre quer. Isso não tenha dúvida. Vamos fazer um intervalo rapidinho, 2 minutinhos no máximo. Eu volto com o Dr. João Paulo, fisioterapeuta, falando sobre artrose, hein? Que é um mal aí que de repente você já pode ter aí de uma forma meio que invisível, de uma forma meio que nebulosa, mas já pode estar aí, infelizmente, tendo esse problema. Fique aí rapidinho, a gente está de volta.
Muito bem, já estamos então de volta ao vivo e a cores aqui mesmo na telinha da TV, onde você se vê, né? Falando sobre um assunto de saúde hoje, bem importante, falando sobre artrose. Eu estou com o papa do assunto, meio que trocadilho, porque é o João Paulo, mas não é o papa, é o papa da fisioterapia. Meu amigo João Paulo, fisioterapeuta, esclarecendo para você que nos acompanha assuntos relacionados a essa temática. Deixa eu ver aqui. A Deise Aparecida, doutor João, quanto tempo não nos vemos? Preciso passar com o doutor. Beijos, grande abraço. Então a Deise Aparecida já te identificou aí na telinha, mandou esse recadinho para você. Quer falar contigo, João? Deise. Grande abraço, Deise. E depois, assim, essa fala da Deise, ela encerra para a gente também um ponto muito importante, né? Se a gente for pensar no contato imediato hoje, o que é a metodologia de hoje, a gente pode verificar o seguinte, que para chegar ao fisioterapeuta hoje, se acaba fazendo uma via sacra. Isso que eu ia te perguntar. De hospital, de UBS, de lá. E demanda de tempo também, demanda, né, João? de tempo, né? Demanda de piora do quadro clínico. Claro, consequentemente, né? E quando, se o paciente tivesse esse contato direto, já que no primeiro bloco a gente até inferiu aqui com propriedade que há o diagnóstico direto pelo profissional e que ele é de altíssima confiabilidade no resto do mundo, claro, né? Então deveria ter o primeiro contato e esse primeiro contato ser sanado, até porque ele produz uma redução de custos na saúde. Agora uma dúvida também, João. O fisioterapeuta ele está incluso nos planos de saúde, nos atendimentos, nas consultas médicas? Se nós atendemos por planos de saúde, sim, também atende? Sim, atende também. Tá, vamos lá. Também deixando aqui, curtindo o programa, um grande abraço aí para o Janso Silva, Roberto Aguiar. Beto, abraço. Que hora eu passo aí, hein? Já precisamos fazer uma revisão dentária. Beto é um excelente profissional na área da saúde, dentista. Tem que ter paciência. Comigo tem que ter paciência, João Paulo. Com dentista eu sou cruel. Mas enfim, agora me diz uma coisa, João Paulo. O tratamento na área da artrose, ele varia de tempo, de pessoa a pessoa, de quadro para quadro, assim, para a pessoa sair daquele estágio da dor, porque a principal característica, o sintoma aí, o resultado final do produto artrose é a dor, né? A dor e a perda da articulação, como você já falou. Mas esse tratamento sendo iniciado, em quanto tempo a pessoa começa a já ter um relaxamento, uma melhora, assim, uma melhor qualidade de vida? Então, a gente pode tratar de uma maneira da evolução histórica, né? Inicialmente, o que a gente faz é medir a dor. Tá. Então, vamos medir a dor. E qual é o instrumento que a gente faz para mensurar a dor desse paciente? Boa pergunta. Como dor é algo pessoal, sim, e só a gente sabe dizer o quanto dói, nem diga. A gente faz o uso de uma escala visual analógica. É uma escala que existem níveis de dor, que acaba indo de 0 até 10. Né? Em alguns casos, essa escala ela também tem cores. Quanto mais próximo do vermelho, mais você entende que a dor é maior. Tá. A gente começa com verde, azulado, e vai aumentando. Em algumas escalas, há até para que o paciente possa entender, a caricaturização de faces, com dor, sem dor, sorrindo até, né? Para que se entenda o que é a dor. Então, o paciente chega para a gente, no início da avaliação, e aí ele refere, por exemplo, uma dor de nível 9. Olha, estou com uma dor que de 0 a 10 é uma dor 9. Já bem aguda, né? Já muito intensa. E não tenho mobilidade articular para flexionar os joelhos além de 30 graus, por exemplo. Né? E aí a gente segue uma série de questionamentos. Você consegue flexionar o joelho quando deitado? E nós vamos perguntando um pouco mais sobre essa articulação e os incômodos que ela sente no dia a dia. Passando para o tratamento, né? O tratamento ele é todo evolucionário, como se fosse uma escada. Sim. Não há como tratar os joelhos com um único método, um único recurso. Não. Mas o essencial é que a gente sempre, para a artrose, utilize exercício físico
resistido. Uma mescla de exercício com medicação, seria isso ou não? Às vezes sim. Então, em alguns casos sim, e em alguns casos não. Não? Né? Por exemplo, no programa passado que nós tivemos aqui, a gente falou um pouco da terapia de ondas de choque dentro da artrose. Exatamente. Aí o uso de medicamento interfere na melhora do quadro. Bom, você identifica, né, a melhor forma para tentar minimizar aquele problema, principalmente de um exemplo como você acabou de dar, uma pessoa que já chega aí com na escala de dor de 0 a 10 com 9, que é quase que o absoluto, né, o agudo. Então você vai identificando para poder, o mais rápido possível, para minimizar, né? Minimizar, sim. Mas a evolução é muito rápida, né? A gente observa que o paciente que tinha dor 9 em uma semana, logo após 2 semanas, às vezes menos do que isso, né? Ela já passou por uma dor nível 5, né? E isso vai reduzindo até um ponto que a gente pode zerar a dor, aumentar a mobilidade, a flexão e extensão sem dor dessa articulação, sempre de forma gradual, mas o tratamento também ele é gradual. Sim, também. É aquele paciente que tem uma resistência ofertada para ele no início, de nível 1, por exemplo, a gente vai aumentando aquela resistência também conforme tem o andamento. Produtos, desses produtos ortomoleculares, que envolvem colágeno, vitamina C, interessante? Sim, né? A gente sabe que não há uma reposição completa daquela com camada utilização protetora, de condroprotetores ou apenas de colágeno, vitamina C, né? Mas eles são uma metodologia auxiliar muito interessante, né? Então, assim, não há um milagre, mas o conjunto realmente pode te permitir você ter artrose sem que você tenha dor e que você ainda tem a consiga qualidade levar de uma vida. vida normal. Exato. Agora eu te pergunto, João, se a pessoa tem artrose localizada no joelho, isso é pontual? O cidadão pode imaginar o seguinte, poxa, deu no joelho, será que daqui a pouco eu estou nas articulações dos dedos, vai para o cotovelo, vai para, enfim, para juntas como um todo? Ou ela aparece especificamente numa localidade? Ela não pode se espalhar, vamos usar esse termo, vai, digamos. Tá. Ou existe essa possibilidade? Então, existe e essa possibilidade ela é muito clara, né? De aparecer num joelho e daqui a pouco ir para o outro? Então, você pode ter a artrose mais acentuada em determinado lado do joelho direito, mais do que o joelho esquerdo, você pode ter isso, mas conforme você tem um joelho acometido, você acaba sobrecarregando o outro, ele vai quase que igualar com Entendi. O que deu início à dor. Mas também pelo motivo do desgaste em excesso da outra parte que ainda está saudável, seria isso? Sim. Vamos pensar da seguinte forma, a artrose ela tem também um componente genético, né? Que não é só o componente peso corporal, que acomete diretamente, que interfere na articulação do joelho pela sobrecarga, tornozelo, pé, joelho, né? Ela tem um componente genético. E aí a gente tem um componente do sistema imunológico, uma interleucina, né? E esse componente, ele atua diretamente na morte das células que são chamadas de condrócitos. O conjunto dos condrócitos forma a união da cartilagem articular, e essa célula imunológica, ela promove a morte celular desses condrócitos precocemente. Não era para ele morrer naquela fase da vida, né? Pelo desgaste, ele estaria inteiro. Você, de repente, tem uma pessoa com peso corporal adequado, mas o teu sistema imunológico, né, passa a te agredir. Sim. Com essa agressão, você passa a perder células e, no conjunto, você acaba tendo uma descobertura da região articular. E aí, a gente conta para o paciente assim de uma forma elucidativa, o teu joelho, ele fica com uma descobertura e o osso encosta no outro e dói muito. Imagina. Porque a cartilagem não tem inervação de receptores de dor. Sim. Né? Então você não sente nada, pode encostar à vontade. Claro. Agora, quando há descobertura e o osso encosta no outro, você sente. Você vai sentir aquela fisgada em determinada grau de flexão ou extensão. Né? Então, assim, pode acometer o joelho? Pode. Pode acometer o cotovelo daquela mesma pessoa? Pode. Né? Então, pode aparecer em várias regiões. E as pessoas, então, o preventivo você indica sempre aquela questão, né? A manutenção
e a sentinela em relação ao peso, que é o que evita um desgaste fora Sim. do excesso também, né? E também a prática de um exercício físico. Sim. Mas um exercício físico meio que direcionado ou uma academia mesmo já resolve, uma caminhada, como seria o ideal, João, para a questão preventiva? Então, quando a gente recebe pacientes com nível de artrose muito pequeno, muito brando, né, com sinais brandos ainda, eu já sou muito claro e digo o seguinte: olha, eu vou te ensinar todo o rol de tratamento que tem aqui e aquilo que você pode fazer. Então, em termos de exercício físico, que equipamentos não pode utilizar, mas o exercício físico ele pode dar continuidade numa academia, por exemplo. Né? E um professor, os professores são bem orientados, eles entendem direitinho. Também. Muitas das vezes a gente faz uma... Já até faz uma recomendação, né? isso. Uma recomendação e eles aceitam muito bem. E aí o paciente faz o tratamento, a continuidade, a extensão daquilo que ele fez e ele já está extremamente orientado. Lógico. Né? E consegue reproduzir aquilo no dia a dia dele. E dá para ter uma vida saudável tendo artrose? Sim, dá. Dependendo do nível de acometimento que essa articulação chegou, sim. Em alguns casos é muito difícil. Até porque para quem hoje em dia aguarda na fila do SUS para fazer a artroplastia de joelho, que é a cirurgia para colocação de prótese, Sim. é uma fila de 2 anos para lá. Né? Então, é muito tempo que a pessoa ficar padecendo. Isso, hoje e esse já é o extremo, quando a pessoa está indicada para a cirurgia porque já não tem mais nada que se fazer naquela articulação, né? Ou seja, a articulação foi totalmente destruída e você não tem mais o que recuperar ali. E não tem nem como você fomentar algum tipo de tratamento que aquela película, aquela membrana, que nem você fala, não sei se é bem esse o termo, aquilo se reconstitua, ou mesmo que parcial. Legal. Essa pergunta é excelente. Então, eu vou quase passar para a ciência novamente. Vamos, né? Lógico. A gente, se eu não estou enganado, foi um pesquisador da Europa Oriental, ele desenvolveu um equipamento, que ele é eletromagnético, e ele tem esse equipamento ele tem uma eficácia para reconstituição. Olha só, medicamento nenhum faz isso. E esse equipamento eletromagnético, ele faz com que os condrócitos voltem a se multiplicar na cartilagem, no local. Sim. Né? Na verdade, ampliando a área, né? É isso, ampliando aquela área de cobertura. Isso, a recobertura que foi perdida. Ele foi extremamente inteligente, porque ele fez o estudo de uma célula, de um condrócito, a célula da cartilagem do joelho que a gente perde. Ele estudou a emissão do magnetismo de uma célula com artrose e de uma célula saudável. E havia emissões de magnetismo diferentes. O que ele pensou? Ele pensou assim, olha, eu vou replicar esse tipo de magnetismo em um equipamento. E ele desenvolveu o equipamento e inicialmente ele colocou numa placa de Petri, uma placa de vidro, cultura com essas células. E as células se multiplicaram. Quando ele ofertou esse sinal, ele dava um sinal de célula saudável para que as células se multiplicassem. E elas se multiplicaram além do que seria o normal. O cabível, né? Então, há um equipamento que faz esse tipo... Mas isso não se comercializa? Ou é uma questão científica? Porque você é um estudioso. Então, isso se comercializa. Tem no Brasil, tem com o nome mundial até, terapia pulsada de sinal magnético. Mas funciona como um paliativo também, PST. né? É um paliativo. Na verdade, assim, se você utilizar, ele tem 75% de eficácia ao tratamento. Tá. Tem o que você deve esperar, né? Mas se você utilizar essa terapia, se você faz uso, por exemplo, eu estou falando dos tratamentos mais top de linha. Claro, né? sim. Você faz tratamento com ondas de choque, você faz um bom tratamento com exercícios físicos, né? Você fica bom muito rapidamente e de uma forma segura por um período mais prolongado. Mais estendido. Mais estendido. Porque aí a pessoa também passa a ser um sentinela. Sabe que já conseguiu aí uma recuperação, né, mediante um tratamento que você falou já qualificado e tal, específico, mas ele também tem que fazer a sua parte para
para manter o radar, né? Sempre alerta, porque é algo que nem você falou. Se melhora o quadro, a cura absoluta é mais difícil. Então você tem qualidade de vida, mas você tem que fazer a sua parte também para que o tratamento continue com eficácia. É mais ou menos nessa linha, né, João? Exatamente. Eu vou fazer a parte agora do entrevistador. Sim, né? claro. Se eu tratar hoje a artrose, fiz o tratamento, cheguei ao nível 0 de dor, posso ter alta. Tenho alta hoje. É possível que essa dor volte. Exatamente. Né? Mas eu imagino que, pelo que a gente vem conversando, que volta se você descuidar. Exatamente. Não seria isso? Exatamente. Então a prevenção. Você chegou no nível que você já conhece a sua doença, exatamente. Você conhece tudo acerca da artrose Sim. E do tratamento. A manutenção, agora quem pode fazer é o próprio paciente. É o próprio paciente. Ele vai ter que fazer o monitoramento da cura, para que aquilo não retorne aos estágios que o levaram ao início de tudo, né? Eu acho que é mais, mas é interessante. Se a pessoa tiver conscientização, principalmente levando-se em conta que a artrose é relacionada à dor, e a dor é, sem dúvida, um incômodo, né, João? Então, a pessoa vai fazer o máximo para evitar retroceder. Sim. Já que ela conseguiu buscar uma melhora, uma qualidade de vida, a recuperação da sua articulação, cabe a ela também, não cabe mais ao profissional. Sim. O profissional fez a sua parte, indicou, orientou, tratou, melhorou o quadro, mas também o paciente é o grande responsável pela manutenção. Você concorda ou não? Sim, concordo. E existe essa conscientização quando você pega casos agudos ou qualquer tipo de caso? Tem uma variação. Tem pessoas doutrinadas, disciplinadas, que realmente colaboram. Seguem e colaboram direitinho com o tratamento. Agora, alguns, é muito difícil que... E aí acabam voltando. Alguns até frente ao tratamento já é difícil. Né? Entendi. Até o próprio tratamento. De baixa disciplina, né? Então... E acabam tendo retornos cíclicos. Retorno cíclico. Doutor, estou com a dor de novo, isso, aquilo. Porque... Mas não sabe que acaba sendo o grande agente responsável por aquilo não evoluir, né? Até porque quando ele chega, ele tem a esperança do quadro que ele tem, daquele quadro de artrose, seja resolvido com um comprimido. Exatamente. Tomei um comprimido, melhorei. Eu acho que a gente até explica da seguinte forma, olha, você vai ter uma sobrecarga no teu rim se você ficar praticando esse tipo de tratamento à base de medicamentos. Hoje você tem artrose, amanhã você tem insuficiência renal. Exato. Né? É uma boa correlação, hein? Porque vai te passar aquela sensação de dor momentânea, daquelas 24 horas, em que você faz uso do medicamento, mas após o efeito passar, né? Você já vai ter de volta a sua dor. E vai tomar novamente. E o que é pior, às vezes, não percebendo a dor, você utiliza de forma errada aquela articulação e machuca, digamos assim, você provoca mais lesões. E quando passar o efeito, você vai voltar pior. Pior ainda, verdade. Muito bem, vamos fazer mais um intervalinho aqui na programação do Sala. É um assunto muito interessante, a gente vai reflexionando, vai encontrando sempre assuntos correlacionados à questão do tratamento, da cura, né? Vamos até levar nesse tom de cura, de tratamento. E essa doença é uma doença problemática e que muita gente às vezes não dá o valor devido. Por isso o Papa João Paulo está aqui com a gente, falando hoje sobre artrose na nossa sala. Fique aí conosco rapidinho, 2 minutos no máximo. A gente está de volta com o nosso terceiro e último bloco do Sala de hoje. Fique aí conosco.
Muito bem, já de volta aqui na nossa sala de imprensa. Doutor João Paulo acabou de ficar pensativo aqui, viu? Passando aqui umas informações no offline aqui no nosso intervalo, mas a gente vai conversar com isso ainda, vou finalizar depois, viu, João? E o doutor João Paulo está aqui hoje conversando com a gente, fisioterapeuta, falando de artrose, um mal aí que acontece no dia a dia e, infelizmente, é mais uma das doenças que aparecem às vezes do nada, mas não acontece do nada, né, João? Ela aparece na sintomática dor do nada, mas isso já é decorrente de um desgaste. É desgaste ósseo ou de cartilagem que leva a esse conflito dos ossos. Estou aprendendo um pouco contigo também. É mais ou menos isso, né? Isso. E o público que te procura, João, é muito grande com esse problema? Artrose? Sim, o público é estimado em milhões de pessoas. Mas assim, para o fisioterapeuta, é uma das doenças mais assim, comuns de vocês diagnosticarem, de vocês tratarem? Ou aparece assim, a pessoa, o paciente, eventualmente? Numa escala de 0 a 10, como é que você conotaria isso dentro do dia a dia do fisioterapeuta? Sim, de uma forma ampla, o fisioterapeuta ele faz o seu trabalho, não que seja só isso, não isso, mas exatamente. na maior parte dos casos, é um trabalho músculo-esquelético. Então, quando a gente faz um trabalho musculoesquelético, levando em questões músculo, tendões, buças, fáscias, meniscos e por aí vai, então todo esse aparelho que envolve os ossos, os músculos e os seus acessórios que produzem o movimento, né, eu acredito que de maior prevalência seja o tratamento para a dor lombar, certo. Porque esse mundialmente também é o maior, em estatísticas, é um dos maiores problemas, à frente até de depressão. Então, num posto de saúde, né, de unidade básica, uma das queixas maiores é a dor lombar. A dor lombar também é produzida por artrose? Sim. Né? Agora, uma outra pergunta, a gente deve evitar alguns tipos... O que a gente deve evitar realizar para não piorar também essa nossa dor? Em alguns casos, quando o joelho, você põe a mão em seu joelho, vou dar o exemplo do joelho, porque é uma das articulações acometidas, nos homens é o quadril. Mas como muitas das mulheres nos assistem, elas têm dor em prevalência nos joelhos e nas mãos, né? Então a gente vai estar citando o joelho. Põe a mão no joelho, o joelho é para estar frio. Se o teu joelho ele está quente e mais, de repente, um direito mais do que o esquerdo, se você ofertar calor naquele momento, você vai fazer com que aquelas reações onde o teu sistema imunológico está produzindo a morte celular antecipada dos condrócitos, dos componentes da cartilagem, né? Você vai estar favorecendo com que essa reação química ela seja catalisada, ela seja acelerada, ela vai acontecer de uma forma mais rápida. Sim. Ou seja, você vai ter lesão e morte celular das células que você não queria estar tendo naquele momento. Então, não coloque calor quando o joelho já está quente. Você vai aumentar aquele nível de dor, de lesão, né? E isso vai te levar à incapacidade. Então, assim, está com o joelho quente... Não bota uma bolsa, faz o contrário, exatamente. Faz a colocação de uma bolsa... De gelo. E gelo mesmo. Pedrinhas de gelo. Sim. Picadas numa sacolinha plástica. Põe um tecido fino como uma fralda em cima, só para evitar o contato direto com a pele. Claro. Né? E põe em cima por meia hora. Né? Faz aquele tratamento por meia hora. Aquilo alivia, João? Alivia muito. A dor reduz, a atividade celular que leva à morte dos condrócitos reduz. Tá? Então, essa seria uma dica. É um paliativo, né? Paliativo. Até para a pessoa procurar o especialista. E que funciona, porque a pessoa vai ter que fazer isso constantemente. Mesmo durante um tratamento? Durante o tratamento e muitas das vezes por o resto da vida. Se ele não quiser chegar ao ponto de colocar uma prótese de joelho. Então, ele vai evitando que aquela lesão progrida.
né? Sim. Então, essa é a dica. E no caso do extremo, você falou agora da prótese, vamos falar no caso do extremo. A pessoa que chegou ao ponto máximo e precisa de fato dessa cirurgia. E depois ele passa a ter uma vida normal com prótese? Sim, sim. Hoje em dia... Ou isso exige uma manutenção? Então, a cirurgia hoje ela evoluiu. Antigamente, você imagina que o osso... Você já viu o final do joelho de boi? Ele vem os joelhos e vem um tipo de coraçãozinho ao final, assim, redondinho. É aquela articulação do joelho. A nossa é semelhante. Na cirurgia de artroplastia, eles serram as laterais e serram meio, fazendo com que o osso do joelho fique quadradinho, para que tenha um encaixe da prótese. Certo. Né? E o mesmo acontece com o osso da tíbia, onde há um aplanamento do platô tibial, eles retiram, cortam, serram e jogam fora. Né? Você coloca uma prótese. Hoje, evoluiu o tratamento aproveitando a tua articulação do jeito que está. Colocando como se fossem pequenos filetes de uma concha em um côndilo e outra em outro, e no platô tibial, minimizando muito esse ato cirúrgico de retirada de material ósseo. Né? E que vai te permitir no futuro, porque essas próteses assim, você faz com 60 anos de idade a cirurgia. A prótese tem uma validade de 10 a 15 anos. Então ela tem um período de validade. Com 75 anos você vai acabar tendo que tirar. Feito com esse novo modelo, você consegue reaproveitar e podendo realizar outra. Certo. Né? Então, seria esse o prognóstico para quem tem. Esteticamente, João Paulo, como fica a pessoa que tem necessidade de inserir uma prótese nessa articulação? Depois de refeita com a cirurgia? Sim. Sim, você não... Na verdade, imperceptível? O que você percebe é só a cicatriz. Sim, né? mas o formato, esteticamente, não altera em nada? Não. E a demora hoje para você conseguir uma cirurgia dessa? Pelo SUS, a fila começou a aumentar muito, né? Até porque a gente já teve uma redução de investimentos em saúde, então a gente já está sentindo o efeito. E é grande a incidência de procura? E é grande essa incidência de procura? É grande. A fila de espera para a cirurgia. Ou seja, o extremo, né? É bem grande, demora de 2 a 4 anos. E se convive, João, nesse período? Em geral, porque a pessoa aí acaba utilizando... É como a gente falou, a pessoa já chegou no extremo, né? Chegou no extremo e a pessoa... O tratamento fisioterápico passa a ser um tratamento puro de analgesia, porque não consegue mais movimentos com aquela articulação, né? E a pessoa passa a fazer uso, chegando ao extremo de usar cadeira de roda porque não consegue ficar em pé. Né? Muletas e de órteses. A perda da movimentação, da força, né? Não consegue subir escadas, não... Então, Isso gera atrofia? Isso? Atrofia. Atrofia? Gera uma atrofia? Sim, muscular, sim. É muscular, sim, porque aí a pessoa perde aquele movimento, perde a continuidade do exercício, né? Da musculatura. Você pode imaginar que gera não só a perda do trofismo muscular pela não flexão e extensão, então a movimentação dos músculos. Isso pode ser recuperado depois da cirurgia, João? Sim, pode. Aí, tem um retorno relativamente de moderado a fácil. Porque aí você já entra numa outra esfera, né? Sim. Na recuperação daquilo que também foi fragilizado devido à falta daquela engrenagem funcionando corretamente. Sim. Detalhe, aqui, por exemplo, aqui no meu trabalho junto à prefeitura, já fiz até um ofício e pedi que me enviassem os pacientes de Bertioga, que, por exemplo, fizeram artroplastia de joelho, eles têm que entrar num tratamento precoce o quanto antes. Sim. Né? Porque não o tratamento para o joelho com artroplastia, ele é 50% cirúrgico e 50% com o fisioterapeuta. Sim. Se um dos dois não forem bem sucedidos, o paciente não tem a recuperação completa. Exatamente. Né? Mas para ter sucesso no tratamento, para que seja de sucesso, tem que entrar no tratamento precoce, ainda com pontos para que a gente possa orientar o que ele pode fazer. Então, é bem assim, na primeira, segunda semana de pós-cirúrgico já tem. Porque imagina-se que uma pessoa que ficou todo esse tempo esperando a cirurgia, a reposição aí da engrenagem e tal, se ela ficou um bom tempo, vamos falar em 2 anos, vamos falar nem em 4. Se a pessoa ficou 2 anos esperando a base de medicação,
com a parte imobilizada e tal, a musculatura fragilizou literalmente, né? Se você ficar em casa, né, é certeza de que teus joelhos não funcionarão a contento. Se você fez a cirurgia e ficou em casa, teu joelho não terá o trabalho de estender e flexionar. Sim. Ele vai permanecer na posição estendida e a tua cirurgia não terá valor algum. Exatamente. Né? Por isso tem que começar logo essa fisioterapia, né? Tem que ter o início. Lógico. É uma recuperação, né? Da movimentação, até mesmo da confiança que a pessoa passa a ter de volta, né, João? Porque, na verdade, ele perdeu algo que era natural, passou por um processo de dor, até conseguir ser contemplado com uma cirurgia, e depois ela tem que se reavaliar para poder colaborar com o tratamento e para que aquela cirurgia dê uma funcionabilidade a contento, né? Sim, exatamente. O segredo é esse, né? A disciplina que o paciente tem frente ao tratamento, procurar um profissional o quanto antes, e aí a gente identifica aqui, né, para que todo o sistema possa identificar essa dificuldade de acesso inicial, né? Então, a dificuldade de acesso inicial é um problema, e é um problema sem justificativa, porque se você pode atendê-lo diretamente, se você pode realizar o diagnóstico precocemente, se você faz economia em saúde com a redução de medicamentos, redução de analgésico, redução de exames de imagem, né? E os estudos dizem para a gente que o paciente ele se sente mais confortável com esse diagnóstico precoce, com o tratamento iniciado precocemente, do que, claro, é óbvio, ninguém quer passar por uma penúria de 4, 5 meses até dar início. Exatamente. Então, a prevenção, até nesse lado que você destacou, também é muito importante. Economicamente, no seu bolso, ela reflete também. Sim. Porque você evita uma série de necessidades e, ao mesmo tempo, está valorizando a qualidade de vida. É uma mescla de fatores positivos. É importante que todos entendam o seguinte, não existe um comprimido e tomar apenas remédio, analgésico, anti-inflamatório, não vai te resolver o problema. Entenda isso. Porque quando o paciente ele vai no hospital e ele não faz um raio-x e não sai com uma receita de remédio, eu acho que o médico não presta. Entendeu? É cultural, né? É cultural. E não é assim. As duas coisas não têm efeito algum. Para o tratamento, você não vai melhorar com essas duas coisas. Exatamente. Agora, João, no caso, curiosamente, se a pessoa optar por fazer essa cirurgia particular, até por questão, até de repente o cidadão tem lá condições aí para poder... É caro? É caro porque tem uma demanda, não é só porque o ato ele sai do da fila do SUS, sai da fila daquela... Ele sai da fila do SUS, né? Mas se ele tiver condições, evidentemente. Se ele tiver condições, sim, ele vai conseguir tá fazendo, mas é o anestesista que é o custo... O cirurgião, né? Ortopedista. Alto. Né? O ortopedista na cirurgia é outro custo. Imagina. E o custo da prótese, né? E que nesse caso... E o custo até da internação, né? Sim. A internação então tem todos os custos, né? Você pisou no hospital, aí você já vai colocar do soro, começa o taxímetro. Você vai gastar, o taxímetro está rodando, né? Então, assim, tudo tem um certo custo, mas está reduzindo. A única mágoa que a gente tem hoje em dia, porque a exemplo do hospital do IoT da USP, em São Paulo, o que nós fazíamos lá? Lá a gente tem uma oficina de próteses, de endoprótese. Tá. E essa prótese de joelho, a oficina de metalurgia, torno mecânico, como se fosse uma oficina. Tem parafusos, placas e todo tipo de equipamentos produzidos para a cirurgia. Extremamente barato. Olha só. Extremamente barato. E aí você vai comprar hoje, o custo maior não é nem do ato médico, do anestesista, do ortopedista, é da prótese. É claro, né? Sim. Então, quem está levando... Imagina-se que sim, né? Então, quem está levando a maior parte do custo... É a prótese. É a prótese. Que, no entanto, poderia ser feito de outra forma, né? E com tanta gente desejando emprego hoje em dia, poxa, você abre um laboratório de próteses em qualquer cidade, você espalha para todas as cidades. Lógico. A um custo pequeno. Sim. Né? E você favorece até o produto final, que é a cirurgia. Né? Viabilizando... De 4 anos, a gente pode ter 6 meses de espera. Nem diga, seria sendo mais uma projeção que
que mostra que o que falta de repente é um pouco mais de encaixe, né? nessa indústria, que é uma indústria também, né? No caso de João Paulo. Também, sim. Mas enfim, a gente espera que a gente tenha aí progressão nos atendimentos, né, da rede pública também, agilidade, não aqui, como um todo, acho que, não sei se no mundo inteiro, mas o Brasil é caótico quando se fala em atendimento público, e na sua área específica também não é diferente, né, João Paulo? Não. Você vê o próprio atendimento, outras áreas de atuação dentro da fisioterapia também, existe uma morosidade para que pelo SUS você tenha acesso, o paciente tenha acesso a você, na verdade, né? Não sim, falando sim. Essa morosidade, é como eu expliquei, ela inicialmente ela acontece porque não se efetua a lei do profissional já ter o primeiro contato e realizar o diagnóstico. Exatamente. Né? Então exatamente. A lei é engraçado. A lei manda uma coisa, você faça o diagnóstico inicial, né? Então de muito pouco vale passar por 10 profissionais fazendo diagnósticos iguais ou diferentes, até chegar ao profissional que vai realizar o tratamento. Exatamente. Né? Porque ele mesmo tem a obrigação por lei de fazer o tratamento. Se ele não fizer e ele errar, quem vai responder é ele. É claro. E não quem veio atrás. Toda aquela, né, o histórico toda a cadeia, exatamente do paciente. Então, assim, o diagnóstico ele é interessante, ele deveria ser feito de pronto atendimento, né? E ele deveria dar essa continuidade porque... Para poder agilizar. João Paulo, estamos chegando aqui ao final do nosso atendimento. Gostaria que você fizesse aí também uma parte aqui na nossa programação, né? Sim, Fique à vontade. Eu queria fazer o seguinte... Passa muito rápido, né? Essa daqui, ó, nós temos deixa eu até mostrar para você, é a nossa revista do nosso conselho. Eu recebi ela esses dias. Sim. E eu estava dando uma olhada ontem. Eu queria fazer até um agradecimento. Fica à vontade, João. Porque eu já contei aqui no programa que eu fui conselheiro efetivo de um conselho profissional que dentro da fisioterapia é o maior do Brasil. Sem dúvida. Nós fizemos a gestão de 2012 até 2016. Sim. Né? E nessa gestão, o que me chamou a atenção foi o reconhecimento de uma gestão que não é a nossa, que é a atual, que está aí, né? Comparado também com uma anterior a gente. Né? E aí a gente conseguiu perceber, eu vou te mostrar aqui, ó, na gestão anterior à nossa, de 2010, só numa comparação de um ano, né? Sim. 2010 a 2011, né? Ele teve um gasto de 380 mil reais nesse ano. Então, no último ano dessa gestão, ele teve esse tipo de gasto no conselho. A nossa gestão em 4 anos, sim. Em 4 anos, que de 2012 até 2016, teve um gasto inferior a apenas um ano do gestor anterior. Né? Na gestão atual, a gente não sabe porque colocou atual, mas não disse se é só desse ano. Ou a vigente, né? Ou o quadro inteiro, a exemplo do que foi em cima. Sim. Mas o que isso... Em 4 anos vocês tiveram um gasto menor que um ano só no demonstrativo. Para a gente é tão feliz essa notícia. Eu quero até agradecer a redação atual do Conselho, porque isso é um reconhecimento para a gente. De que, compromisso de gestão, né? A crítica, nem sempre produzir crítica é interessante. É lógico. Produzir notícias boas é muito legal. E a gente produziu muito mais, porque a função de um conselho era aquela função de fiscalização. Sim. Então, nós fiscalizamos em excesso, né? E o valor empregado para um trabalho muito além do que outras gestões, sim. Foi muito maior o nosso trabalho com menor custo, menor uso do dinheiro. Então, isso me deixou muito feliz. Eu quero agradecer aqui a parte que fizeram a nossa gestão aqui no Conselho. Muito bacana. João Paulo, obrigado aí pela presença. Mais uma vez, sempre bom, sempre muito importante, sempre bem informativo sobre as questões que envolvem aí as áreas de atuação da fisioterapia. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Logo, logo estamos de volta aí com outro tema aí que sempre é importante e orienta e presta serviço aos nossos telespectadores e também aos nossos internautas. Obrigado, João. Bom dia, até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigado, Sérgio, obrigado a todos os amigos de casa, sempre que convidado, nós estaremos aqui para bater esse papo. Sem dúvida. Toda manhã. Muito obrigado a todos. Tá certo. Então, ficamos por aqui, amanhã de volta, 10h30 em ponto aqui na telinha da TV, onde você se vê com assuntos como o de hoje, sempre
do seu interesse. Ótima tarde a todos. Até amanhã.